E segundo o jornalista chileno, que ainda na coletiva com Roger Machado falou que a família de Arangues deixou o Brasil, principalmente depois das enchentes. E no vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre isso, quero falar também sobre o que disse o empresário do Arangues sobre essa situação, sobre o que disse Roger Machado, que foi, como eu falei anteriormente, perguntado na entrevista coletiva sobre essa situação, e além disso também quero te falar sobre outras coisas, sobre Wanderson, que tem interesse do futebol italiano, inclusive empresário de jogador, vulgo, o irmão dele, vai se juntar com o Internacional na próxima semana para definir essa situação. O Wanderson, que ainda tem mais 1 ano e meio de contrato com o Inter. Quero te falar também sobre James Rodrigues, que hoje se rescindiu seu contrato com o São Paulo e se tornou um jogador livre no mercado, tornando uma oportunidade de compra para o Inter. E quero te falar também sobre um zagueiro uruguaio que o técnico Eduardo Cudê tentou antes de ser demitido do Internacional, e quero falar para vocês também se o Inter ainda mantém interesse e o que o Roger Machado já conversou com a direção do Inter sobre possíveis contratações. Então, só antes de começar o vídeo, para a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, tem uma nova funcionalidade aqui no YouTube, que é a opção de hypar. Assim que tu deixar o gostei nesse vídeo, vai aparecer embaixo para tu poder hypar esse vídeo, e aí tu vai estar ajudando também esse vídeo a chegar a cada vez mais colorados. Então dá aquela força que é bem importante, não vai estar gastando absolutamente nada, vai estar gastando 1 segundo aí da tua vida para dar aquela moral aqui no canal, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Inter, e eu quero começar realmente falando com vocês sobre Charles Arangues, porque ainda na derrota por 1-0 contra o Botafogo, um jornalista chileno que estava presente no Rio de Janeiro fez uma pergunta para o Roger Machado, e dentro dessa pergunta a gente conseguiu saber uma primeira informação, que é sobre a família de Charles Arangues, que deixou Porto Alegre após as enchentes. Depois de tudo que aconteceu, a família do Arangues decidiu sair do Brasil e voltar para o Chile. E coincidentemente, o Arangues, desde as enchentes, é um jogador que está lesionado no Internacional. E esse jornalista chileno perguntou para o Roger Machado se realmente existia uma possibilidade de ele ir para a Laú, para a Universidade do Chile, que já tinha feito uma proposta para o Internacional. O Roger Machado diz que já teve 2 conversas com o Arangues, que conta com esse jogador e ele está motivado. Além disso, o presidente Alessandro Barcelos também diz que não pretende negociar o Arangues nesse momento. Além disso, o empresário do jogador, que é o André Curi, que agencia a carreira do jogador aqui no Brasil, conversou com a revista Colorada também para falar sobre essa situação. E ele diz que até o momento não existe nenhuma negociação com a Universidade do Chile e que ele deve ficar no Internacional pelo menos até o fim do seu contrato. O Arangues tem contrato com o Inter até a metade do ano que vem, ou seja, pelo menos até o meio do ano que vem ele vai ficar no Internacional. Óbvio que após isso a tendência é que realmente ele saia, porque o primeiro indício do jogador deixar algum clube é sempre a família. E como o Arangues saiu por algum motivo aqui do Brasil, acredito que seja pelas enchentes, a família do Arangues no caso, a partir disso, realmente a possibilidade dele deixar o Internacional fica cada vez maior, até porque quando o jogador fica longe da família, todo mundo sabe, enfim, o Inter teve diversos problemas com isso após as enchentes, e além disso, o Arangues é um jogador que não vem jogando nos últimos jogos, é um atleta que hoje tem um edema ósseo, já falou, por exemplo, que quer encerrar a carreira na equipe da Universidade do Chile, já está chegando aí nos seus 34 anos, então realmente é um jogador que faz sentido, por exemplo, o Inter acabar perdendo, não agora, mas ou no final desse ano, ou por exemplo no meio da próxima temporada. Inclusive deixa aqui nos comentários se tu aprovaria, por exemplo, a saída de Arangues, ou se tu acha que ainda é um jogador importante para o Inter. Outra situação que eu quero te falar agora é sobre Wanderson, porque o Wanderson tem mais 1 ano e meio de contrato com o Inter, e o empresário do jogador, que é o Danilo Campos, que inclusive foi jogador e é irmão do Wanderson, ele entende que nesse momento é o momento ideal para o Wanderson ser vendido do Internacional, porque ele tem mais 1 ano e meio de contrato, é basicamente aquele momento que chega, onde o clube e jogador tem tudo a ganhar. E além disso, o Inter não descarta, por exemplo, vender o Wanderson. A própria direção do Internacional admite que existe essa possibilidade, porque o Wanderson ganha hoje no Inter 900 mil por mês,
com impostos chega a 1 milhão, e com a saída do Wanderson, o Inter conseguiria trazer daqui a pouco uma reposição à altura, né? Daqui a pouco um cara também por 1 milhão por mês, e um jogador novo, né? Daquele, por exemplo, aquele fato novo, aquela mudança de áreas, porque o Wanderson, principalmente nessa temporada 2024, foi um atleta que não jogou bem. E aí a informação trazida do Cautio Mercado, né? Inclusive eu coloco o print para vocês na tela do jornalista italiano falando sobre essa situação, que existe realmente a possibilidade do Wanderson sair, e inclusive o empresário de jogador ofereceu ele para algumas equipes do futebol italiano, entre elas Fiorentina, Parma, o Como, que é uma equipe que subiu agora recentemente, né? A Inter de Milão, o Roma e diversos outros clubes do futebol italiano. O fato é que nesse momento realmente o Wanderson tem essa possibilidade de deixar o Inter. O Inter pagou em 2022 4 milhões de euros para contratar ele do Krasnodar da Rússia, então acredito que o Inter não venderia por menos de 4 milhões de euros. Se chegar daqui a pouco 4 milhões, 4 milhões e meio, 5 milhões de euros, o Inter vai liberar esse jogador, principalmente pensando no seu salário e na reposição que pode trazer a partir disso. Outra situação que eu quero trazer para vocês também, James Rodrigues ficou livre no mercado, né? Rescindiu seu contrato agora à tarde, informação trazida até de fora do país. Dois jornalistas confirmaram essa informação, James, que foi o melhor jogador da Copa América, e ele se tornou agora um agente livre no mercado. A gente sabe que é uma função de hoje faria sentido para o Inter, não só para ser, né, um atleta para fazer aquela sombra para o Alan Patrick, daqui a pouco até ser titular, mas também para ser aquela reposição para o lugar do Maurício. Além disso, o James Rodrigues, ele decidiu que nesse momento, e aí trazendo uma notícia não tão boa para quem quer o James Rodrigues no Internacional, inclusive deixa nos comentários se tu gostaria, a ideia do James Rodrigues nesse momento é voltar para a Europa. Ele entende que ele tem espaço no futebol europeu e ele quer voltar para o velho continente. Sobre o Internacional, foi um nome que já foi oferecido para o Inter no meio do ano passado. Antes de ele vir para o São Paulo, ele foi oferecido também para o Inter. Naquela época o Inter não teve interesse, talvez se ele tivesse vindo a gente teria sido campeão na Libertadores, enfim, só o futuro vai dizer. Mas nesse momento é um nome que está livre do mercado, o Inter poderia tentar, até porque seria sem custos, mas ainda assim a tendência é que não venha mesmo o Inter tente, porque a ideia do colombiano é voltar para o futebol europeu, e por ter sido o melhor jogador da última Copa América, a tendência é que ele consiga isso com uma certa facilidade, tá bom? Outra coisa também que eu quero falar com vocês é sobre um zagueiro uruguaio que hoje está no Atlético Mineiro. Está muito próximo de ser novo reforço, inclusive do São Paulo, e foi um atleta tentado pelo Internacional antes da saída de Eduardo Cudê. Todo mundo sabe que o Cudê estava tentando alguns reforços para o Inter antes de sair, tentou, por exemplo, o Caleb, jogador do Fortaleza, teve aquela reunião, né, lá em Florianópolis, ainda antes do jogo contra o Atlético Mineiro, com o André Curi para ver se existia a possibilidade de trazer o Caleb. Após isso, Maurício Lemos, zagueiro uruguaio, no qual o Cudê trouxe na época que ele estava no Atlético Mineiro, foi um dos reforços, né? Assim que o Eduardo Cudê chega, o Maurício Lemos é um jogador indicado por ele no Galo, e agora a gente sabe que foi um jogador também indicado para ele vir para o Internacional, porque o jogador está fora dos planos do novo técnico do Atlético Mineiro, que é o Gabriel Milito, né? O Gabriel Milito não tem interesse na continuação do Maurício Lemos. O Atlético inclusive trouxe o novo zagueiro, que é o Lianco, que é um baita de um zagueiro brasileiro que estava jogando nos Emirados Árabes, e a partir disso, né, foi o nome que chegou a ser tentado, as negociações não evoluíram, tanto que o São Paulo manifestou interesse e já há algumas semanas vinha negociando com esse atleta, e nessa semana, no dia de hoje, finalizou a negociação e o São Paulo está muito próximo de contratar o Maurício Lemos. Todo mundo sabe que o Inter tem interesse em trazer um zagueiro, porque o Vitão vai para o Real Betis da Espanha, e a partir do momento que o Inter perder o Vitão para a equipe do Real Betis, o Inter vai precisar contratar um novo jogador, por óbvio, porque, pegando o caso de ontem, o Inter nem tinha zagueiro no banco de reservas, só para vocês terem uma ideia. O Roger Machado ainda não teve uma conversa com a direção do Internacional para definir as principais prioridades, mas como tu tá percebendo nessa janela de meio do ano, tem muitas especulações para saídas. Robert Chenan, Fabrício Bustos, Wanderson, Charles Arangues, Vitão, que já tá vendido, Gumalo e Maurício, que já deixaram o Internacional, Lucas Alário para os Emirados Árabes. Só aí eu falei de 8 jogadores, quase um time titular, onde desses 8, 6 são titulares. Então o Inter vai precisar contratar, não só em questão numérica, não só em questão de qualidade, mas também em questão de quantidade, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e foi!